a todos aqueles que participam, seja aqui em presença física, seja pelo campo virtual, da nossa série de programas de atividade acadêmica Registros sobre Registros, série esta patrocinada pela Uniregistral, a cujo reitor, o Dr. Francisco Raimundo, eu apresento as minhas saudações. Queria, antes de começar a aula de hoje, fazer duas observações. Uma é o seguinte, a palavra certa é preparem-se, porque a aula de hoje ela é particularmente complexa e nós temos que decidir, a meu ver, uma questão prévia. Se vamos efetivamente enfrentar dificuldades de construir uma torre, ou se vamos valer-nos no dicionário de sinônimo e trocando as palavras da lei por palavras sinônimas e damos tudo por encerrado. Então, vamos procurar, no meu modo de ver, nosso projeto de aprofundar um pouquinho as questões de que estamos cuidando. E esta é uma aula, digamos, um tantinho mais pesada do que habitualmente nós temos tratado aqui. Mas o segundo ponto que eu queria mencionar é que na quinta-feira passada, dia 14 de setembro de 2017, nós cumprimos um ano, efetivamente, da ocasião em que inauguramos aqui o curso na Uniregistral. O que aconteceu é que no dia 15 de julho anterior, 15 de julho de 2016, nós tivemos a última reunião patrocinada desta série, patrocinada pela Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário. Essas reuniões se faziam, como sabem, na sala Elvino Silva Filho, anexa ao 7º Registro de Imóveis. A academia preferiu outros caminhos, o que é perfeitamente legítimo. Eu nunca contestei a possibilidade da academia preferir outros projetos. E nós, então, nos passamos a reunir-nos em ambientes mais informais até. Com aulas somente nossas, de boa parte do grupo que está aqui, de alguns outros que, segundo dizem, até gostariam de continuar a comparecer, mas já por problemas profissionais e tudo não tem condições. Até que, quando chegou no mês de setembro, exatamente no dia 14 de setembro de 2016, o nosso reitor, Dr. Francisco Raimundo, entendeu de promover essas nossas reuniões aqui na Uniregistral, o que, aliás, me deixou muito satisfeito, dando um selo universitário para essas reuniões que se faziam, então, nesse interregno de maneira mais ou menos informal. Eu sou muito grato por isso e queria marcar essa data como significativa para todos nós. Um ano de aulas continuadas aqui no nosso grupo e pela via informática. Bom, vamos lá ao tema de hoje, que corresponde à 11ª parte do princípio da legalidade, antecipando, contudo, que vamos, ao final da exposição, como já se tornou costumeiro, sortear 2 livros. Mais uma vez, esta obra-prima do Carlos Noguet, meu estimado amigo, um dos maiores filósofos brasileiros contemporâneos e, seguramente, uma das maiores autoridades da língua portuguesa, já aparecido em todos os tempos, um pensador da língua. Esse livro, Suma Gramatical da Língua Portuguesa, que será sorteado ao final da nossa exposição para todos aqueles que curtirem, melhor dizendo, compartilharem a exposição publicamente durante a sua realização e mais os que estão aqui presentes. E também, este livro também exemplar desse livro já foi sorteado anteriormente, o Trivium da irmã Miriam Joseph, que é um trabalho excepcional, com tradução também do Carlos Noguet, prólogo do Carlos Noguet, que será sorteado entre aqueles que estão inscritos, como de hábito, repito, gratuitamente, no site da Uniregistral, no Educação à Distância, com a condição de que tenham, ao menos, assistido a uma das nossas aulas. Já vamos subir este número para 2 aulas. Bom, tratemos então do princípio da legalidade e eu reitero a minha observação inaugural e, de certo modo, um tanto constrangida, esta observação, no sentido de que a aula de hoje é um tantinho mais complexa. Eu procurarei esforçar-me para
aclarar um tantinho coisas que por si próprias são complexas. Há certas situações que nós temos que considerar que não é só a fraqueza intelectual de quem expõe, ou a fraqueza ou a menor disposição intelectual de quem recebe ensinamentos. O próprio objeto, o próprio sujeito de considerações é complexo. E isto é que muitas vezes precisa ser entendido. Nós temos que nos aproximar calmamente, tranquilamente. É por isso que, em geral, o método adequado de estudo deve partir das disciplinas mais fáceis para as disciplinas mais complexas, dos temas mais cômodos de aprender para os temas mais difíceis. Isto só deixa de ser possível quando se impõe uma necessidade especial de alterar esta ordem, que é a ordem das disciplinas. É o que se dá, por exemplo, quando se vai estudar a lógica. A lógica costuma ser estudada, em parte, em primeiro lugar, porque ela é propedêutica das demais disciplinas. Não quer dizer que ela seja mais fácil. Ao revés, a lógica costuma ser uma das disciplinas mais difíceis de ser estudadas. Mas ela precisa ser estudada em primeiro lugar, em parte, justamente porque prepara as outras disciplinas. Bom, vamos aqui. Estamos tratando aqui, já desde aulas anteriores, do tema e do conceito de qualificação registral. E eu aponto à partida a ideia de que se trata de um juízo prudencial. Isso quer dizer, de um juízo da prudência, sobre a qual nós vamos daqui a pouquinho dizer algumas palavras. Então se nós dizemos que se trata de um juízo prudencial, para descobrir qual o seu conceito, ou seja, qual a sua quididade ou essência, nós precisamos descobrir duas coisas, que é um juízo e que é a prudência. O adjetivo prudencial refere-se à prudência. Portanto, temos que descobrir as duas coisas, que é um juízo, que é a prudência. E aí nós descobrimos a essência ou quididade. O conhecimento supõe exatamente isso. Como é que nós conhecemos alguma coisa verdadeiramente? Existem 3 modos de conhecimento: a demonstração ou argumentação, a divisão e a definição. E pela definição, nós tratamos de chegar à essência ou quididade, ou quid ou quidicit de uma coisa. Ou seja, aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é. É isso que eu quero descobrir. Então, nós tratamos de investigar isto. Qual a essência de juízo e qual a essência da prudência? E vamos vê-lo aqui de maneira concisa, como convém a nossa aula, que não pode demorar mais do que 50 minutos, 55 minutos. Muito bem, nós vamos relacionar esse tema, exatamente por exigências da brevidade, com o tema da já indicada primeira limitação do juízo qualificador registrário, qual seja a de ser um juízo sobre meios e não sobre fins. Ou seja, a qualificação registrária está limitada em ser um juízo de meio para atingir uma finalidade, que é da segurança jurídica, que especificamente está indicada na legislação. Então, o fim já está proposto. Nós só vamos estudar os meios de atingir esse fim. O que se chama de juízo, no conceito aqui analisado? Vamos lá, a definição está aqui. É um ato intelectual de composição, ou seja, afirmativo, ou de divisão, negativo, relativamente a 2 ideias. Ou, se quisermos, 2 termos, 2 conceitos, 2 noções, ou 2, em latim, intelligibilis, o sujeito e o predicado do juízo. Vamos ver um pouquinho mais detidamente isso. Vamos supor que uma determinada pessoa viva num território recôndito, suponham da Groenlândia, e que um belo dia vem ao Brasil e nunca teve notícia de uma maçã, não sabe o que é maçã. Vamos supor essa hipótese. Aí então alguém apresenta uma maçã, a pessoa come a maçã, verifica que essa maçã é uma maçã farinhenta, vermelha e farinhenta. No dia seguinte ele dá uma outra maçã, ele come aquilo, descobre que é uma maçã verde e ácida. No outro dia, uma outra maçã, mais vermelha ainda e muito sucosa, e não farinhenta. No outro, uma outra maçã muito doce. E depois de um certo tempo, essa pessoa que não sabia o que era maçã,
começa a descobrir que, seja com a casca vermelha, seja com a casca verde, seja doce, seja mais ácida, seja farinhenta, seja mais sucosa, com a casca um pouco mais rugosa ou menos rugosa, mais sedosa, menos sedosa, ele consegue afastar todas essas coisas que são acidentais e descobre que qualquer que seja o tipo, doce ou não, ácido ou não, farinhento ou não, aquilo é uma maçã. Como ele procedeu, chegou a isto? Chegou a isto porque ele captou isto pelos órgãos dos sentidos externos, particularmente pela visão, eventualmente pelo olfato, sentindo o cheiro, diferenciando de uma maçã de outra, pelo tato, em particular pelo tato gustativo, o gosto, o paladar é uma espécie de tato. Ele consegue afastar estas coisas que são acidentes e descobre uma coisa que está sempre, que está debaixo destes acidentes, que é o substat. Portanto, substat significa estar debaixo. Substat significa substância. E ele consegue, então, retirando todos esses acidentes, verificar que existe uma coisa chamada maçã, que pode variar, mas ele reconhece que ali está uma maçã. Como aqui nós também temos 2 livros aqui, um com uma capa determinada, outro com outra capa, com folhas tantas, com folhas quais, com papel de um jeito, papel de outro, com escrito de um jeito e outro, mas nós sabemos que são livros, porque a substância disso consiste num livro. Saber se ele é roxo ou preto, está escrito com letras de um jeito ou letras de outro, isso é um acidente. Ora, quando nós captamos isto pelos órgãos dos sentidos externos, e nós quero lembrar uma coisa que já vinha afirmada muito bem por Aristóteles: nada há no intelecto, salvo o próprio intelecto, claro, nada há no intelecto que não tenha antes passado pelos órgãos dos sentidos externos. Quando nós captamos isso pelos sentidos externos, nós em seguida percepcionamos aquilo que foi captado pelos sentidos externos, pela visão, pelo tato, pelo gosto, pelo olfato, pelo que mais faltou? Faltou uma aqui, audição, acho que eu não falei. Audição. Isso é percepcionado por um dos nossos sentidos internos, ou por vários deles. Nós temos 4 sentidos internos. Sentidos internos que são uma ponte entre esse conhecimento que nós captamos pela via dos órgãos dos sentidos externos e o intelecto. O que acontece quando isto chega ao intelecto em forma de isso se chama fantasma. Às vezes falamos em imagem, mas verdadeiramente é um fantasma. Nós projetamos sobre isto uma atividade intelectual que é o do nosso entendimento agente, ou inteligência agente. Como se fosse assim, para dar um exemplo provavelmente analógico, mais claro de entender, como se fosse um raio-x sobre esta imagem. Com esse raio-x nós implantamos ou de certa forma estampamos numa outra função do intelecto, que é o entendimento possível, uma imagem efetivamente intelectual, se nós podemos dizer assim, uma matriz intelectual que abstrai ou separa todos os dados sensíveis. Então nós tiramos da maçã a cor, tiramos da maçã o caráter de ser rugosa ou sedosa, de ser macilenta ou não macilenta, etc., por aí fora, e ficamos com a essência. Ficamos com uma coisa, chamemos-la assim, com a maçandade, ou seja, aquilo que faz com que a maçã seja o que ela é, independentemente dos acidentes que a individualizam. E aqui já temos um conhecimento intelectual. O que é esse conhecimento intelectual? É uma simples apreensão. Em latim se diz simplex apprehensio rei, é a simples apreensão da coisa. Sem já os acidentes, sem já os aspectos sensíveis, tal que eu possa falar aqui, como estou falando o tempo inteiro de uma maçã, todo mundo está entendendo o que eu estou falando, sem necessidade de pensar numa maçã determinada, porque isso já é um conhecimento intelectual. Essa é a primeira operação do intelecto. O intelecto tem 3 operações. A primeira é essa, simples apreensão do objeto. Mas uma característica desta operação é que ela é insuscetível de ser verdadeira ou falsa. Essa apreensão simplesmente se detém em apreender o objeto e não afirma nem nega nada em relação a ele. Se nós quisermos progredir para uma esfera em que já então a verdade possa ser considerada, ou seja, para algo que tenha um predicado, um caráter apofântico. Apofântico é isto,
é aquilo que é suscetível de ser verdadeiro ou falso, nós precisamos passar para uma segunda operação intelectual. E esta segunda operação intelectual é a do julgamento, em que eu uno ou nego, componho ou divido, afirmo ou nego a relação entre um predicado e um sujeito. E esta relação entre predicado e sujeito, que atrai a possibilidade de ser verdadeiro ou falso, é o que se chama de juízo. Eu julgo, então. E é isto que se reconhece na qualificação registral. A qualificação registral é, em resumo, a atribuição negativa ou positiva, afirmativa ou de recusa, de negação, entre um predicado e um sujeito. E já estamos no plano de uma segunda operação intelectual, que é a do juízo, que nos leva a uma expressão verbal ou literal, que é a proposição. Então, temos a primeira operação, simples apreensão, e a segunda operação, que é de julgamento, onde se encontra ou se centra a possibilidade de verdade ou falsidade. Bom, prosseguindo. Nessas composição e divisão de ideias, tal já o dissera Aristóteles no Perihermeneias. Perihermeneias é um dos livros que compõem o órgão de Aristóteles, que é o conjunto de obras de Aristóteles acerca da lógica. Encontram-se, diz o próprio Aristóteles, o verdadeiro e o falso. Todo mundo já sabe, esse BKK é a referência a Becker, que é o da edição de um livro que passa a ser o livro adequado para as citações de Aristóteles. Ou em oportuna especificação para o nosso campo do direito registral, na composição ou na divisão, isso quer dizer, no julgamento, encontram-se o justo e o injusto registrais, ou ainda o seguro e o inseguro jurídico, o certo e o incerto jurídico. É nesse juízo. Isso se deve ao fato de que o justo é algo bom, ou seja, um concreto especificado ou especializado do bem moral. E o que é bom, por sua vez, que vem uma outra afirmação importante de considerar, é um transcendental, que se converte ao verdadeiro. Logo, o justo é também conversível ao verdadeiro. O que é um transcendental? Transcendental é aquilo que transcende todas as categorias possíveis, está além das categorias. O transcendental não tem gênero. Não é possível definir o transcendental exatamente porque ele não tem gênero. Nós não conseguimos dar uma definição lógica do transcendental, porque para definir logicamente uma coisa nós precisamos de gênero mais diferença específica. Transcendental não tem gênero. É exatamente se pudéssemos falar assim, a categoria suprema. Daí não é possível passar. Se não há algo anterior a ele, não tem gênero. Eu não posso definir. E esses transcendentais, que são 4, o ente, o verdadeiro, o bom e o uno, eu menciono um quinto aqui, o belo, mas aqui o belo é uma especificação do bem. Verdadeiramente são 4 transcendentais, a que se pode acrescentar esse quinto um tanto impropriamente, porque o belo é apenas uma especificação, volto a dizer, do bem. Esses transcendentais se convertem entre si, ou seja, o ente é verdadeiro para a ordem intelectual, o verdadeiro para a ordem intelectual é o bem para a ordem moral. Eles se convertem entre si. É só uma perspectiva diversa que faz com que o bem seja considerado verdadeiro ou que o verdadeiro seja considerado ente. Ora, o juízo é um ato do entendimento, ou seja, do intelecto. Um ato, é melhor falar em intelecto aqui, que tem por signo externo a proposição, que é uma enunciação verbal, oral ou escrita. Às vezes nós usamos a expressão verbal com um sentido específico de oral, mas o verbal tanto pode ser escrito quanto oral quanto literal. É um verbo, não é? É uma enunciação verbal da compositio ou divisio dos conceitos. Isso aqui não é uma amolação terminológica, ficar distinguindo entre juízo e proposição. Lá à frente, daqui a umas 6 ou 7 aulas, vão verificar que eu observo com todas as letras que propriamente a qualificação é um juízo e não uma proposição. Não é a exteriorização do juízo. O ato próprio do registrador é o juízo que ele adota de maneira imanente, ou seja, é um ato interno, embora ele o expresse
ele o exteriorize posteriormente. E isso possui repercussões. Nós voltamos aqui àquela imagem que eu já lhes havia dito, que me pareceu muito feliz, e que já vem, parece que, de Aristóteles. Um pequeno erro, pequena distinção, a raiz no centro de uma roda, é quase imperceptível. Só que quando os raios desse erro saem, eles se projetam lá à frente como efeitos muitas vezes complexos. Então é preciso distinguir bem aqui que o juízo é algo interno e a proposição algo exterior. E isto é fundamental, como veremos adiante, para sustentar à raiz a independência do registrador. Eu já antecipo aqui a ideia, que veremos melhor definida. A independência do registrador reside exatamente em que ele profere um juízo interno que só pode ser livre. Não tem nada a ver com a parte externa, com a expressão. Aquilo é só a expressão da liberdade que ele já teve ao decidir internamente. Guardemos isso. Bom, o juízo em sentido estrito, como vimos, é uma enunciação mental, ao passo que a proposição é uma enunciação oral ou literal. Antes, pois, de proferir-se uma proposição, já seu conteúdo se formula intelectualmente. Não é incomum que, em linguagem figurada, chamemos de juízo uma proposição, e por igual falamos em proposição mental para referir o juízo. Mas vejamos aqui alguns poucos exemplos de proposições ou juízos. Bom, já havíamos visto exemplo de termos ou conceitos, ou ideias. Então, maçã, ameixa, copo, livro, homem, pessoa, mundo, doutor Ulisses. São termos. Não estou falando nada. Se eu digo, doutor Ulisses é um homem sábio, pronto, já não tem um termo, tem um juízo. O conde é corintiano, pronto, temos um juízo, pronto. Sócrates é um filósofo, é um juízo. Temos dois termos, Sócrates e filósofo. Quando aproximamos os dois por meio desta cópula, seja afirmativa, seja negativa, que é exercitada pelo verbo ser, com é, nós temos uma proposição, um juízo. Aristófanes é o autor de As Vespas. Esta doação é de ser registrada. Este compromisso de compra e venda não pode ser registrado. Aí temos juízos. Mas o juízo, ou proposição de que se está a cuidar, é aqui o da qualificação registrária. E assim nós o dissemos, é um juízo prudencial. Se quisermos um pouco mais, é um juízo jurisprudencial. E temos que ver que coisa é um juízo prudencial. Quidicit. O juízo prudencial é um juízo ditado pela prudência, ou, de modo mais assinalado, é o juízo consequente de um discurso prudencial, de um silogismo dirigido pelo hábito, ou ao menos por um ato da prudência. Quer dizer, juízo consequente de um discurso prudencial. Discurso já é argumentação. É a terceira operação do intelecto. A primeira operação do intelecto vai nos levar à ideia, ou seja, é uma simples apreensão. A segunda operação do intelecto é a do julgamento, que vai nos levar ao juízo. E a terceira operação intelectual, com que nós esgotamos as operações intelectuais, é a argumentação ou raciocínio, que tem como formulação típica, tipológica, o silogismo. Então dizemos, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Pronto, aqui nós temos um silogismo. Que é o juízo consequente? É o juízo conclusivo. É o juízo que, postas as premissas ou antecedentes, conclui esse raciocínio. E o juízo da prudência é exatamente a conclusão do silogismo prudencial, que é um silogismo prático, como nós vamos ver. Consiste a prudência em um hábito do intelecto prático. Bom, então vamos lá. Temos aqui algumas noções das quais já cuidamos em aulas anteriores. Hábito e intelecto prático. Comecemos por isso. O intelecto pode ser especulativo ou prático. É o mesmo intelecto. Não são dois intelectos. São duas funções do mesmo intelecto. Uma função especulativa, que consiste em que o intelecto está voltado, por natureza, ao conhecimento. Ele busca a verdade. Muito bem. O intelecto especulativo contenta-se com a verdade já acabada. A sua função se exaure no momento em que ele conhece aquilo que já está pronto.
Ao passo que o intelecto prático se dirige a um operável, a algo que vai se realizar adiante. Portanto, ele se lança a uma atividade, ele não se contenta simplesmente em conhecer o que está pronto, mas projeta um operável, uma realidade, um opus póstero a esse seu conhecimento. É um hábito. O hábito aqui, nesta indicação, é uma das formas da qualidade, portanto, que corresponde a uma... Aqui no nosso caso, que se pensa no hábito adquirido, em algo que, por força de reiteração de atos, facilita uma determinada ação, uma determinada conduta. O hábito, na verdade, é uma causa eficiente do ato. Por isso que eu digo que eu disse na aula anterior, que o hábito da prudência pode ser educado, e uma vez educado, facilita o ato. E o ato é a causa final desse hábito. Então, o hábito é causa eficiente do ato e o ato, causa final do hábito. É uma virtude voltada a um operável, como eu disse, destinada a algo por ainda cumprir-se, dirigida a uma regra da ação humana concreta a realizar-se. Não se trata já, pois, diversamente do que ocorre com a inteligência especulativa, de um conhecimento que se exaure, que se esgota na própria operação cognoscitiva, apreendendo-se com a inteligência especulativa o que é cada coisa. A função do entendimento prático vai além da operação do intelecto especulativo, pois ela é generativa, ela é ordenadora de um operável singular, concreto. Atenção, a inteligência prática está voltada ao singular, ao concreto. De alguma forma externa, ou seja, operatum quodammodo externus. Por que eu digo de alguma forma? Há alguns casos em que o hábito opera de maneira imanente, ele opera principalmente no campo interior, mas alguma forma exterior ele sempre produz. Operável sobre o qual o entendimento exerce causalidade de modo preceptivo ou imperativo, ou seja, o entendimento determina, impera, escolhe os meios e determina que se realize de determinado modo. Antecipe-se aqui, pois, uma questão que mais à frente se examinará. O operatum, ou seja, aquilo que é operado, a obra do juízo registral, é um ato singular juridicamente seguro, um ato que concretiza uma coisa justa segundo a norma positiva. Aí que está nesse latim aí, res justa secundum normam positiva. Josué Modesto Passos, nosso grande magistrado de São Paulo e um intelectual de primeiríssimo nível, e que nessa área de direito registral penso que ocupa aí seguramente um papel de grande autoridade que se deve reconhecer. Disse isto em muitas lúcidas palavras, aspas, as notas e os registros não são meras técnicas de informação, são meios de distribuir justiça. É isso que as notas e os registros têm de específico, e é isso que devem submeter as novas tecnologias de informação. Muito interessante essa observação do Dr. Josué, e que nos permite aqui aproximar um tantinho a prudência da justiça. Notem, o registrador, ele atua no âmbito da justiça. Ou seja, ele está voltado, o seu objeto terminativo da sua função é a coisa segura. E eu já lhes tenho dito em outras vezes, essa res certa, ou segurança jurídica, ou coisa segura juridicamente, ou coisa certa juridicamente, é apenas a mesma res justa vista sob outra perspectiva. Não pode haver uma segurança injurídica. A segurança injusta não é segurança jurídica. Pois bem, são 4 as chamadas virtudes cardeais. Elas são chamadas cardeais porque isso vem do latim cardo, e cardo é a dobradiça, não é? De uma porta. Por que isso? Porque essas 4 virtudes cardeais como que movimentam todo o campo imenso das virtudes humanas, dos hábitos humanos. Por assim dizer, graças às virtudes cardeais, abrem-se ou fecham-se as portas para o bem e para o mal. Elas têm esse papel principal.
E elas são 4. A prudência e as outras 3 que são as propriamente morais. A prudência é uma virtude intelectual, como vamos adiante avançar, e as outras são morais. A prudência é uma virtude intelectual porque reside no intelecto. É uma virtude cognoscitiva, formalmente cognoscitiva. Ao passo que a justiça não é cognoscitiva, é um ânimo que reside no apetite volitivo, no apetite racional, que é a vontade. A fortaleza e a temperança residem em outros 2 apetites: o irascível para a fortaleza e o concupiscível para a temperança. Então, na verdade, essas são as 4 virtudes cardeais. E o ânimo do registrador, como também se passa com a inclinação do juiz, especificamente no plano profissional, ou do promotor de justiça, ou do advogado, etc., está no campo da virtude da justiça. Essa é a sua finalidade. Só que para conseguir conduzir-se justamente, para que se cumpra essa inclinação de buscar o justo, há necessidade de uma virtude de caráter intelectual, ou ao menos de uma disposição intelectual. É possível que alguém sem hábito de justiça, sem hábito de prudência, consiga, num caso concreto, ser justo. É possível. Mas o melhor é que tenha o hábito da prudência, ou seja, que tenha uma prudência educada, para que de modo mais fácil e mais pronto consiga descobrir qual é o direito, qual é a res justa a que deve tender a justiça. Muito bem. O juízo prudencial, ficou sobredito, é um juízo de discurso da prudência. É dizer, um juízo que integra e remata o silogismo da razão prática. Silogismo que assenta, como todo silogismo, em premissas. O silogismo possui premissas ou antecedentes e uma conclusão, sempre. Sejam essas premissas de razão superior, que são as verdades eternas e imutáveis, por exemplo, agir o bem e evitar o mal, o resguardo do direito de citação e de defesa, ou seja, trata-se aí de verdades que se integram à noção de sabedoria. Eu vou voltar já para um exemplo aqui. Sejam ainda as de razão inferior, verdades temporais e contingentes, as normas meramente determinativas, e estas últimas verdades são as que dizem com conhecimento racional dos temporais, na expressão de Santo Agostinho, participando assim do conceito de ciência. Vejamos um exemplo para entender o que são razões superiores. No domingo de manhã, numa pequena exposição que eu fiz sobre a questão segunda, o artigo 2º da questão 57 da secunda da Suma Teológica, eu dei o seguinte exemplo que me pareceu muito bem para esclarecer como essas razões superiores se impõem, independentemente das inferiores. Vou repetir-lhes aqui o exemplo. Suponhamos que uma nave espacial com um moço e uma moça, tripulantes, chega até Marte. Muito bem. Como sabem, não existe Estado em Marte, não existe Código Penal em Marte, não existe autoridade nenhuma em Marte. Supõe-se que não é? Chegando lá, vamos admitir uma de 2 coisas. O moço resolve estuprar a moça, ou a moça resolve matar o moço. E a todos nós isto suscitará uma reação. Puxa, isto é injusto, manifestamente injurídico, isso não podia ter sido feito. Mas a indagação é o seguinte: não podia ter sido feito porque há Código Penal lá em Marte? Não, é que há uma razão que se impõe aqui pela natureza das coisas. Essa natureza possui uma lei, e essa lei se impõe a nós. E é por isso também, eu já fiz isso, falei aqui várias vezes isso, e vou mais uma vez insistir, confiado na ideia de que iteratio mater studiorum est, que nós nos espantamos quando, naquele célebre livro de Kafka, O Processo, vemos o Joseph K. sendo acusado e sem saber qual o motivo da acusação, do que é que está sendo acusado. Isso tudo nos horroriza. Eu sempre fazia esse teste em sala de aula para explicar o que era o direito natural, contava para os alunos esse episódio. O que acham desse processo? É um absurdo, professor. É absurdo, é. Pois é absurdo, mas os senhores sabiam que esse livro conta uma história da República Tcheca? Não, pois é, conta. Sabiam que nesse tempo que se passou, nós não tínhamos conhecimento aqui, ou os senhores não têm conhecimento do Código Penal Checo? Como que dizem que isso está errado? Código de Processo Penal, Constituição Checa?
não conhecem nada disso, por que dizem que está errado? É porque todo mundo tem que saber do que está sendo acusado para poder defender isso. Todo mundo por quê? Porque a natureza das coisas impõe. Aqui estão as razões superiores. Esse é o problema. Existem razões superiores, que é o que nós chamamos de direito natural, ou lei natural, que nada mais é do que a lei eterna inscrita na própria natureza e que pode ser lida naturalmente pelo homem que tem razão para ler. Pois muito bem, a conclusão ou juízo consequente da argumentação prudencial, que é o chamado último juízo da razão prática, pode designar-se consciência, e assim esse juízo é designado por Victor Catrain e Marcelino Zalba. E vamos perseverar nesse uso aqui, que me parece muito bem, embora eu tenha de admitir que isso, de algum modo, é uma simplificação. Parece melhor o desdobramento do juízo conclusivo ou consequente do discurso prudencial, de maneira que só uma de suas partes, a parte cognoscitiva, caiba o nome consciência, reconhecendo-se essa consciência no âmbito, vamos aqui rapidamente falar disso, de duas partes potenciais da prudência, que são a sínese e a inhome. O que é a sínese? A sínese é a sensatez ou senso comum. A inhome é, ou se quisermos falar com a pronúncia em português, gnome. A inhome é o senso excepcional, quando situações excepcionais justificam a adoção de uma solução que é exceptiva do comum. Foge ao normal e por isso nós adaptamos e julgamos de outro modo. E a sínese é aquilo que é de senso comum. Olha, se faz sempre assim, deve fazer extraordinariamente assim, vamos continuar fazendo assim. Isto é exercício de sínese. E essas duas são partes potenciais da prudência, porque faltam a elas exatamente alguns dos elementos que há no juízo da prudência. Tanto a sínese como a inhome, a elas cabe exatamente a referência de que o juízo conclusivo seja a consciência. Isso se estende à prudência como virtude perfeita, mas desde que nós deixemos de lado o império, ou seja, o preceito que advém do juízo da prudência. Deste modo, a sucessiva eleição de meios para agir e o império do agir, ou seja, o império da ação, pertencendo ambos, embora à prudência, não são próprios do que se designa a consciência. E é só por uma simplificação que nós adotaremos aqui a palavra consciência como sinônimo de último juízo da razão prática, sabendo que a consciência é apenas uma parte desse juízo, a parte cognoscitiva, e não a parte eletiva e nem a parte imperativa ou preceptiva desse juízo. Parece, entretanto, que devemos aqui diferenciar, para evitar confusões, as duas partes subjetivas ou espécies de consciência. Há uma consciência que se chama psicológica e há uma consciência moral. A psicológica, normalmente nós nos referimos à consciência, na linguagem comum, nós nos referimos, na maior parte das vezes, à consciência com esse sentido psicológico, às vezes com sentido moral. Quando, por exemplo, nós dizemos a alguém, olha, põe a mão na consciência, veja se agiu bem, aqui é a consciência moral. Há até uma música, aqui o Conde, que é um grande artista em São Paulo, lembra de põe a mão na consciência, veja se me deixa em paz. Lembra disso? Essa que põe a mão na consciência é a consciência moral. Mas a consciência psicológica é de outra ordem. É a mera percepção que nós temos da nossa própria existência, das nossas sensações, dos nossos sentimentos, das nossas ações, etc. Por exemplo, nós temos consciência psicológica de que estamos aqui reunidos. Eu tenho consciência psicológica de que estou falando. Os senhores têm consciência psicológica de que estão anotando algumas coisas e que estão me ouvindo. Aqueles que nos assistem pela rede informática têm consciência psicológica de que estão frente a um vídeo e estão assistindo isso. Portanto, a consciência psicológica é tanto um ato, por exemplo, o ato do próprio pensamento, pois esse tem um conteúdo perceptível pelo sujeito cognoscente, quanto uma função, uma operação mental. É o aspecto dinâmico da consciência psicológica. Robert Brennan, esse autor é excepcional. Aqueles que quiserem estudar psicologia racional, tomem esse nome em conta. É um autor extraordinário. Nas páginas que eu consultei para escrever esta parte da nossa aula,
de um excelente livro chamado Psicologia Geral, ensina que a consciência não se confunde com a vida inteira da mente, porque de muitas coisas nós não nos damos conta e outras nós percepcionamos de maneira obscura. E ele ilustra: os que agora leem estas linhas ou ouvem-lhes a leitura têm consciência de que assim o fazem. Os que meditam sobre o tema dessa consciência têm consciência ou percepção de que meditam. Quando nos lembramos de um acontecimento passado, temos consciência ou percepção do que nos apresenta o sentido interno da memória. Temos consciência de que sentimos frio, de que sentimos fome, de que sentimos sono, etc. Temos consciência da imaginação, que Santa Teresa d'Ávila chamava la louca de la caça. Muito bem. Olha aqui um exemplo interessante de que nem tudo que se passa na mente e no corpo humano representa algo para a consciência psicológica. Está em que, bom, as doenças frequentemente nós não temos consciência delas, as que nós sofremos. A partir de determinada idade, eu confirmei um fato curioso. Eu deixei de sentir sede. As pessoas velhas não têm consciência, perdem essa consciência da sede. E por isso que em determinadas cidades, por exemplo, Sevilha, é muito comum que façam propaganda, publicidade no verão, no sentido de que as pessoas tomem água, porque as pessoas velhas não se dão conta que estão com sede e em virtude ao calor lá, às vezes chega a 50 graus, morrem desidratadas. Ou seja, é um indicativo assim, singelo, apenas para que se mostre que nem sempre a atividade mental corresponde a atividades conscientes. O que nós já sabemos, aqueles que dormem, aqueles que ficam sonolentos, que entram em situação de desmaio, sabem muito bem como podem ter uma vida mental, independentemente da consciência. Muito bem. Mas ao passo que a consciência psicológica é um ato e uma função vitais, já diversamente, o que se denomina consciência moral é o derradeiro juízo da razão prática. Algo que vai muito além da simples percepção de coisas, porque envolve o consequente de uma argumentação. E mais que isso, de uma argumentação prática. Equivale a dizer, de um discurso que remata na conclusão sobre a bondade, ou em nosso caso, justiça, segurança, certeza jurídica, ou malícia de um ato. A consciência moral decide isto: esse ato é bom ou mau? Devo fazê-lo ou não? Diariamente nós estamos sujeitos a esse juízo da consciência moral. Aí alguém me devolve um troco errado na padaria, R$100 a mais. Ontem mesmo, Conde, eu estive lá naquele restaurante Helenas, sabe onde é? Nos encontramos algumas vezes lá. E eu pedi uma água, fui lá com a minha filha mais velha almoçar, pedi uma água e fui servir-me, ela ficou à mesa. Quando eu voltei, a garçonete, ela é muito simpática, aquela senhora, colocou a água ali, eu disse: olha, só precisa marcar. Não, já marquei. Eu imaginei que ela tinha marcado na comanda da minha filha. Vi que não. E aí fiquei com aquele problema de consciência até o final. Eu esperei que ela voltou, a senhora não marcou aqui. Ou seja, devo ou não devo agir no sentido de que me cobrem o que é devido? É um problema de justiça. Isso é o que se chama propriamente de agonia. Agoné significa devo agir. Isso é um problema de consciência. Devo agir ou não devo agir? Para ver, eu contei esse episódio trivial para mostrar que no dia a dia nós estamos sujeitos a esse juízo da consciência moral, que não nos abandona nunca sobre o que devemos fazer de bem ou se devemos evitar o mal. Concretamente, não pode haver consciência moral sem que haja advertência mental ou reflexão. Isto é exatamente a consciência psicológica. Mas esta configura um suposto da consciência moral. Ou seja, a consciência psicológica é um suposto da consciência moral. É evidente que se eu pratico um ato na condição sonambúlica, ou seja, como sonâmbulo, ou hipnotizado, ou dormindo, ou involuntário, sem reflexão, sem advertência, eu não posso ser culpado moralmente. Isso está bem. Mas isso não significa que a consciência moral, porque exige a consciência psicológica, se identifique com ela. A confusão dos dois sentidos de consciência traz problemas graves de entendimento. Faz algum tempo, um jurista brasileiro criticou a asserção de que os juízes devam sempre decidir segundo a consciência.
porque entendeu este vocábulo no mero sentido de consciência psicológica, ou talvez de liberdade negativa, qual se uma norma subjetiva dispensasse a norma objetiva. O que aconteceu? Eu, saindo da minha resistência a dar entrevistas, eu acho que um juiz, em princípio, essa é uma opinião minha, respeitado o direito de meus colegas a terem entendimento diverso. Confesso que não respeito o entendimento, mas respeito o direito que tenho de ter entendimento diverso. Eu não costumo dar entrevistas, mas atendendo a um pedido do desembargador Nalini, eu dei uma entrevista. E nessa entrevista eu disse que o juiz deveria julgar de acordo com a sua consciência bem informada. Bem informada e bem formada. Ou seja, o juiz deveria decidir segundo uma dedicada ciência e reta consciência. Era isto. E fui duramente criticado por um autor que dizia que quem decide segundo a própria consciência é arbitrário. Isso é uma coisa... Eu entendi o que ele quis dizer. Ele confundiu consciência moral com consciência psicológica. Naturalmente, não me dei o trabalho de responder. Houve uma resposta, curiosamente, um professor, ele é brasileiro, mas que mora em Portugal e escreve na Itália, essas coisas típicas do mundo globalizado. Um brasileiro que vive em Portugal, mas escreve em jornais italianos, foi que fez a resposta em minha defesa. E aí parou a coisa. Aliás, ultimamente parece que os debates não estão sendo muito bem vistos. As pessoas querem afirmar a própria posição sem colocá-las na ribalta para debate. A consciência moral, e não estaria de todo impróprio falar em consciência jurídica ou em consciência registral, que nós são 3 especializações. Há uma consciência moral. Essa consciência moral pode ser jurídica na medida em que ela detém o caráter de ser voltada ao justo. Porque a consciência moral pode ser voltada também à temperança e à fortaleza, mas ela pode ser voltada ao justo. Ela já adquire o caráter jurídico, porque supõe alteridade, supõe um médio real. Um dia ainda trataremos por que no âmbito da justiça há um médio real. E a consciência registral é ainda uma nova especificação, ela especifica a consciência jurídica. Então nós temos uma consciência moral que se especializa em consciência jurídica e que ainda pode especificar-se consciência registral. Ontem mesmo, o nosso estimado Corregedor-Geral de Justiça, no julgamento público do Conselho Superior da Magistratura, lembrava isso nesse julgamento, que ali o Conselho decidia segundo uma especificidade registral, que se ele estivesse num âmbito diverso, na via jurisdicional, e pudesse conhecer outras provas, talvez decidisse de modo diverso. Essa aí é a característica ou limitação adequada da consciência registral. Está com certos limites. E a consciência registral especializa a qualificação registrária. Mas eu dizia, a consciência moral é um juízo da razão prática, que assentando em premissas da ordem moral, e quando o caso também jurídica, decide sobre a moralidade, ou em dado quadro, a juridicidade de um ato que, primeira hipótese, já se realizou, então eu tenho a consciência consequente. Eu, no meu tempo de menino, era instruído a fazer exames de consciência. O antigo catecismo dizia isso. Antes de dormir, faça o seu exame de consciência. Então, eu pensava, o que eu fiz de bem hoje? Era difícil achar alguma coisa. O que eu fiz de mal? Bom, ou pode ser uma consciência concomitante ou simultânea. Eu estou realizando o ato e, ao mesmo tempo, controlando se esse ato que eu estou praticando é moral ou imoral. Isso muitas vezes ocorre, sabe quando? Quando a pessoa tem uma tentação de mentir. No momento em mesmo, mentir, falar mal dos outros, são os chamados pecados da língua, romper confidências, e a pessoa, no momento em que começa a fazer isso, começa a ter a advertência da consciência. Não faça isso. Olha, está fazendo um ato que não convém. E aí, de duas uma, ou se refreia, ou não se refreia, e pronto. E, finalmente, a consciência antecedente, que é aquela que se projeta para saber os atos que vai praticar. Pode ser uma consciência remota, uma preparação remota, uma preparação imediata, mais próxima do ato a praticar. Isso é muito interessante, até é uma coisa que a vida me ensinou, e eu gostaria de cumprir isso com mais rigor, com mais habitualidade. Quando nós nos levantamos,
aqueles de nós que têm fé e que rezam, é o meu caso, podem incluir no bojo dessa sua prática um pouquinho de previsão do que se fará ao longo do dia. Isso é uma consciência antecedente, uma espécie de planejamento da vida. Eu serei guiado pelas circunstâncias ou eu me imporei às circunstâncias? Me adapto muitas vezes a determinadas circunstâncias que exigem um comportamento ou outro, mas sou eu que decido a minha vida dentro dos limites em que isso possa ser decidido, ou as circunstâncias me projetam? E para isso é bom ter um certo planejamento. É como alguém que está pilotando um avião. Sai sem plano de voo? Sai sem um Waze, por exemplo? Vamos para tal lugar. Também não ligamos nem o Waze, nem projetamos. Saímos ao acaso e as circunstâncias podem levar-nos ou não ao resultado que pretendemos, ou convém que nós pensemos. Agora há pouco o Dr. Mauro e a doutora Patrícia mostraram um plano muitíssimo elaborado de um livro que pretendemos ainda fazer aqui, quero que todos participem, muitíssimo bem elaborado. Isso é um exercício, na verdade, de uma consciência antecedente que leva à preparação de um trabalho. E assim para todos os outros da nossa vida, não é? Consideremos um tanto mais alguns poucos pontos, já quase encerrando a nossa aula de hoje. A consciência moral é um juízo, portanto, deixemos isso claro. Não é uma potência diversa da própria inteligência. Não imaginemos que a consciência seja uma potência ou uma faculdade ao lado da inteligência. Há pessoas que hipostasiam a consciência, ou seja, dão uma personalidade para a consciência, como se a consciência fosse algo distinto do próprio intelecto. Quando a consciência é um juízo, é um ato intelectual, correspondendo à segunda operação do intelecto, que é a operação de julgar. Segundo, a mesma consciência moral é um juízo ou ato do entendimento prático, é um juízo radicado no intelecto, na inteligência, portanto, e não na vontade. Alguns autores levam a consciência para o âmbito da vontade. Volto a dizer, a vontade é uma virtude, é uma potência não cognoscitiva. Autores como Duns Scott e, mais recentemente, Max Scheler, situam a consciência no plano da vontade. De maneira que com isto, atenção para esse ponto, reduzem a consciência ao mero plano afetivo, sentimental, a capacidade de sentir o bem moral. Isso é uma espécie de intuição do bem moral. Em vez de ser regulado pela razão, é regulado pela vontade. Não será isto o que de algum modo vamos encontrar na prática brasileira contemporânea, de levar ao registro civil das pessoas naturais, não importa quais notícias de afecções meramente subjetivas, fantasias, devaneios? Bem advertiu Domingo Basso, que é um autor argentino, que escreveu muitíssimo bem sobre questões da ética, não só objetivamente, mas também da produção do ato ético, da elaboração do ato ético. Tem vários livros. Em um de seus sempre importantes estudos sobre a ética, que o próprio étimo de consciência, cum scire, com alio scire, simul quasi scire, conhecer junto com outro, conhecer simultaneamente, aponta as funções racionais e não volitivas da consciência. Claro esteja que não se nega o papel dos valores sentimentais e mesmo volitivos na formulação da consciência moral. Mas isso não implica negar-lhe o estatuto cognoscitivo. Consciência é conhecimento e não sentimento. Conhecimento e não vontade, que é uma potência não cognitiva. Aliás, muitas vezes a deturpação, o entorpecimento da consciência se deve exatamente porque as forças apetitivas, seja do apetite volitivo, seja do apetite irascível ou concupiscível, desviam o juízo da consciência. Ou seja, chega a tal ponto que as paixões toldam a racionalidade da ação. Mas a consciência moral de que tratamos no juízo de qualificação registral é rotineiramente restrita ao campo da consciência antecedente, porque ela e a qualificação sempre se dirige a um registro que vai ou não realizar-se, precede o ato registral. Bom, aqui nós vamos ver que há uma distinção, a que eu vou referir-me, entre consciência registral e consciência do registrador.
Consciência registral é essa típica da atividade profissional, ela se dirige para um ato que ainda vai praticar-se. Aí depois de praticado, muitas vezes o registrador fala, agi mal. Aí é a consciência do registrador. Ou então, agi bem. Aí é a consciência do registrador. Já não é essa consciência registral como juiz de qualificação. Qualificação já se acabou. Tá certo? Vamos distinguir essas duas situações. Pode haver, contudo, alguma sorte de consciência simultânea do registrador quanto ao ato inscritivo que se esteja realizando. Essa consciência não será de comum um juiz de qualificação, mas não se exclui a possibilidade de que o seja, quando o registrador chega a uma redecisão do juízo precedente. É dizer, decide que não se registre o título que se está inscrevendo, por entender, então, ser caso de denegar o registro. E aqui vem o ponto que eu me referi. A consciência consequente do registrador, aquela que de costume se chega com o exame de consciência, por mais louvável lhe seja a prática, nunca se confunde com o juízo de qualificação registral de que é posterior. Muito bem. Nós vamos prosseguir na próxima semana ainda com esta linha que alguns considerarão teórica em demasia. Enfim, é uma teoria da prática, mas eu admito que não é o prático. Isso aqui toca temas um tanto mais aprofundados. E vamos então tratar do hábito prudencial para justificar a independência registral e para esclarecer a já indicada sua primeira limitação. Eu queria terminar aqui dizendo algo que já poderia talvez ter dito no início da aula. Esta palavra virtude, que se refere à prudência, à justiça, fortaleza, temperança, às teologais, às virtudes anexas, etc., provavelmente deriva de vis, força. E vis se converteu em vir, homem, varão, e daí veio a palavra virtude, ligando a ideia de força, a ideia de homem, a ideia... E ela teve, no pensamento grego, especificamente com Sócrates, a ideia de ser algo correspondente à força intelectual. Para Sócrates, a virtude é só o conhecimento intelectual. Com Platão e Aristóteles, isso avança também para o campo dos apetites, volitivo, concupiscível e irascível. Então, tem um caráter abrangente. E é por isso que nós podemos hoje, nesta linha platônica e aristotélica, entender que a virtude abrange todas as nossas potências e todos os nossos atos. E os nossos apetites. Ou seja, ela tem um conjunto, é um problema de nós entendermos um pouquinho a edificação da nossa vida anímica, da nossa vida espiritual, para colocar cada coisa nas suas portas certas, por assim dizer. Doutora, estamos em condições de fazer o sorteio. Primeiro é esse livro magnífico do Carlos Noguês, Suma Gramatical, da língua portuguesa, sorteado entre aqueles que compartilharam ao vivo a nossa exposição de hoje. Então, hoje nós estamos na lista com 43 pessoas, menos as 8 daqui. Foi bom os compartilhamentos. Semana passada foi melhor. Né? Então, vamos lá, vamos fazer o sorteio. Número 36, Larice Moura. Larice Moura. Eu conheci a doutora Larice, aliás, no encontro lá de Buenos Aires, quase Buenos Aires, Belo Horizonte. No curso lá da Faculdade de Arnaldo, houve um curso de pós-graduação, e ela estava lá e teve a gentileza de transmitir. Ela que ficou segurando o tempo inteiro o aparelho celular, que não havia tripé, para transmitir a aula, o que se conseguiu lá pela página do Pensando. E é uma advogada de grande valor lá de Ituiutaba, está se preparando, parece que muito competentemente para concursos, é muito dedicada, é um dos nossos quadros aí de elevado valor no campo do direito registral. Fico satisfeito que ela tenha sido sorteada e espero que esse livro do Noguês lhe seja efetivamente útil aí para a continuidade de seus estudos. Ela vai gostar disso. E agora vamos ao trivium da irmã Miriam Joseph. Nós estamos com 447 inscritos. Aumentamos em 20 o número, mas eu continuo ainda com o grande mistério. Por que, sequer sendo gratuito, as pessoas não se inscrevem para receber livros de presente?
Acho que ninguém quer ler mais. Desses 447, 264 são elegíveis, assistiram a uma aula. Ao menos uma aula. Número 213. Vamos lá embaixo na lista. Mauro Antônio Rocha. Ô, Tô Mauro, muito bem. Muito bem. Hoje estava quente. Tá vendo? Olha aqui, a providência divina dá prêmios. Ele fez um trabalho aí ao lado da doutora Patrícia tão bem feito que foi premiado aqui. Meus parabéns. Bom, eu agradeço a administração aqui da Unigestral pela competência costumeira com que atende aqui as nossas necessidades, ao serviço técnico sempre muito competente, a todos aqueles que aqui estiveram mais uma vez prestigiando esta aula, aqueles que conseguiram ir até o final desta nossa exposição, que eu realmente, como eu disse no início, parece um pouquinho densa. Eu procurei esforçar-me para tornar o mais claro que pude, mas admito que o tema é um pouco denso. Mas enfim, só com repetição, só com meditação é que nós podemos aprender. Não tenho a ilusão de que ouvindo-me possam, ou ouvindo alguém melhor do que eu, seria melhor ainda, puder só de ouvir aprender. Não é assim que as coisas se passam. Nós só aprendemos com esforço pessoal, remeditando aquilo que nós ouvimos. Do contrário, será vã. E, aliás, eu até acho que muitas vezes um professor muito claro conspira para que nós não saibamos. Eu explico por quê. Não imaginem muito longe o que eu estou dizendo. Um professor muito claro, que consiga ver as coisas, nos esclarece de tal modo que nós temos a ilusão de que aprendemos. Eu vou contar aqui para encerrar, já que eu passei de 1 hora, vou passar mais 5 minutinhos contando uma coisa. Eu fui jovem alguma vez na vida também, pode custar acreditar, mas é verdade. Eu tinha que foi 1977, quero crer, tinha 26 anos de idade. E o professor José Pedro Galvão de Souza, que foi o grande mestre que tive ao longo da minha vida, querido professor, foi catedrático de Teoria do Estado da Universidade Católica aqui em São Paulo, e um nome que tem mais fama internacional do que nacional. O professor José Pedro promoveu aqui em São Paulo as primeiras jornadas brasileiras de direito natural, e trouxe grandes autoridades mundiais. Tiveram aqui o Francisco Edese Terrada, Juan Valete de Goitisolo, Otávio Nicolás Derisi e outros tantos nomes internacionais de grande prestígio. E entre os brasileiros estavam Alexandre Correia, Clóvis Lema Garcia, José Fraga Teixeira de Carvalho, Barros Siciliano, Lauro Barros Siciliano, Ítalo Galli, que foi desembargador aqui em São Paulo, e outros nomes importantes. Padre Emílio Silva, meu querido amigo também. Pois muito bem. O professor José Pedro me chama então e me pede que eu, de surpresa, diz, olha, amanhã nós temos um pequeno espaço, faça uma comunicação. Vocês imaginem como eu me senti nas nuvens, né? Primeiro que parecia umas nuvens de trovoadas, eu estou perdido. Como que eu vou falar num congresso internacional no meio dessa gente toda? E passei a noite trabalhando, fiz um texto que àquela altura me pareceu bom, hoje não me parece tão bem, mas enfim, fiz um texto que me pareceu bom. E fui lá um pouco cheio de vanglória, achando que eu tinha atingido realmente a culminância com meus 26 para 27 anos. Quando chegou lá na hora de falar, apresentou-se o doutor Alexandre Correia, meu querido professor de metafísica. Naquela altura ele me lecionava metafísica na casa dele, já contei esse episódio aqui, gratuitamente, durante 3 anos esforçou-se o mais que pôde para ensinar-me, essa é a verdade, sem êxito, mas é outra história. E foi falar também. E aquilo me deixou preocupadíssimo. Como que o professor vai falar junto comigo? Vou estar dinamitado aqui. Ele fez a palestra dele e quando ele estava terminando a palestra, ele falou antes de mim, eu disse, até que não foi lá essas coisas, eu vou conseguir falar melhor. E fiz a minha. Ele me cumprimentou muito simpaticamente e tudo, e eu fui para casa e eu tinha um fichário onde eu anotava as aulas dele. Eu fui lá para esse fichário e falei, deixa eu anotar o que ele expôs hoje. E quando comecei, não consegui passar de um ponto a outro. Falei, mas como é que ele argumentou isso? Já não tinha descoberto os fundamentos. Então me dei conta, disse, não, espera um pouquinho. Eu acho que ele falou coisa mais profunda do que eu imaginei. Aí no dia seguinte, pelo menos este mérito, essa penitência eu tive. Fui lá confessar a ele que eu tinha tido um pecado de vanglória e que soberbamente achava que a minha aula tinha sido melhor que a dele, e que percebi que não tinha sido assim.
E aí ele, que era muito direto, o doutor Alexandre não tinha, por assim dizer, não tinha papas na língua. Falou assim, olha, o problema é o seguinte, é que eu descrevi coisas que é como se eu estivesse vendo essas realidades profundas. Então eu consigo ser claro, diz ele. Mas você, disse ele a mim, você que não passa de um ignorante, não conseguia mesmo ver. Você entendeu porque eu fui claro, porque eu conheço essa matéria, ele disse. Mas você não conhece, você não sabe nada. E por isso você efetivamente não podia comportar-se de outro modo a não ser isto mesmo. Fiasco completo. Mas eu aprendi pelo menos esta lição, de que às vezes a clareza de um professor pode conspirar para enganar-nos e nós imaginarmos que já sabemos aquilo que ele expôs. Mas não. Se nós queremos conhecer alguma coisa, é preciso que nós nos esforcemos a trilhar os mesmos caminhos, até mesmo para divergir e corrigir, mas trilhar os mesmos caminhos que outros já trilharam ou que passaram por eles. De modo que eu espero que os senhores tenham a oportunidade também de trilhar o que eu trilhei aqui, o que tentaram outros maiores me ensinar e que eu tenho procurado aprender. Muito obrigado, agradeço a todos, peço desculpas pela extensão um tanto maior do que o habitual aqui nesta nossa aula, renovo meus cumprimentos ao Dr. Francisco Raimundo, à doutora Maria Michalopoulos, a todo o grupo da Uniregistral que tem se esforçado por fazer uma verdadeira contra-revolução. A Uniregistral teve um crescimento notável graças ao descortino do Dr. Francisco Raimundo e o trabalho da sua administração e da parte técnica. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus nos deixar.